Olá, Deus abençoe a todos os servos que acompanham essa mensagem. Que Deus abençoe a nossa semana, o trabalho espiritual que realizamos e que Ele nos guie em tudo. Aliás, falando em guiar em tudo, você sabe que nós estamos falando nesses últimos dias, estaremos vivendo nesse mês de julho, a troca de espírito. Estamos falando sobre trocar de espírito. E troca de espírito diz respeito à troca de mente, ou seja, a mudança nos pensamentos de uma pessoa. O espírito de uma pessoa é aquilo que é a mente dela, está ligado àquilo que essa pessoa pensa. Então, assim como Deus, para poder se revelar para uma pessoa, precisa que a mente dela se alinhe à palavra dele, aos pensamentos dele. É assim que se inicia a obra de Deus. Como é que foi conosco? Nós chegamos na igreja, a nossa mente se conformava com a mente desse mundo. Nós pensávamos como o mundo pensa, né? E isso influenciava na nossa conduta, no nosso comportamento. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, então entendemos que os nossos pensamentos eram errados. E nos sujeitamos à palavra, começamos então a enquadrar a nossa vida nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. E por conta disso, isso influenciou na nossa conduta, nas nossas ações, nas nossas reações, e então o Espírito Santo veio sobre nós. Ora, a queda, o processo da queda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o mesmo no sentido contrário. A pessoa deixa de pensar como Deus, como a palavra de Deus, e ela começa a absorver os pensamentos desse mundo, ela começa a aceitar os pensamentos desse mundo. Isso é algo que, eu digo para você que é algo líquido e certo, ou seja, quando a receita não é outra. A pessoa que cai, a pessoa que se afasta, a pessoa que se desvia, ela o primeiro passo é a pessoa começa a aceitar os pensamentos deste mundo. Como é que o mundo pensa? O mundo acha normal trair, normal mentir, normal divorciar, é normal. E a lista, se eu fosse aqui fazer uma lista, ela seria grande, não é verdade? A partir do momento que a pessoa começa a aceitar os pensamentos do mundo, então ela já está se alinhando com o espírito do diabo. Não tem como o Espírito de Deus permanecer em mim ou em alguém se esse alguém não pensa mais como Deus. Andarão dois juntos se pensarem diferentes, se não houver entre eles acordo, como está escrito lá em Eclesiastes. Se você começa a pensar como o mundo, então o Espírito de Deus não tem como ficar em você. Então esse é o processo. E aí vem o espírito do mal, né? Porque é o casamento perfeito, né? Se a pessoa pensa como o mundo, o espírito do diabo vem e habita ali. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que se nós queremos conservar a nossa salvação, conservar o Espírito Santo em nós, então nós temos que cuidar da nossa mente. Temos que vigiar os nossos pensamentos. Olha só o que disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Na outra versão fala isso, fala assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então está aí a orientação do apóstolo Paulo que
mais atual do que o jornal dessa manhã, os jornais que foram para as bancas nessa manhã. A palavra de Deus nunca fica ultrapassada. Cuidado com o que você pensa. Mantenha os seus pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve. Vigie as suas companhias. Seja, já falei isso aqui e repito, seja seletivo em relação às suas companhias, às pessoas que a cercam, você se acerca delas, inclusive de dentro da igreja, não é só de fora não, inclusive de dentro da igreja. Prove o Espírito, pese as palavras que você ouve e aí você vai concluir se vale a pena ou não ficar conversando com fulano, beltrano ou ciclano. É a sua alma que está em jogo, é a sua fé que depende disso. E, sobretudo, mergulhe na palavra de Deus, porque nela você encontra os pensamentos do Deus Altíssimo e você alimenta e fortalece o seu espírito. Leia a Bíblia todos os dias. Aliás, lembre-se, nós estamos no mês da primazia, um propósito com todos os servos. Use o seu tapete de oração para ler o versículo de cada dia pela manhã. Dobre os seus joelhos e fale com Deus todos os dias. E se prepare para esse dia 1º de julho. No primeiro dia do segundo semestre do ano, nós vamos ter a reunião da primazia às 18 horas, sábado, desde o Templo de Salomão, com transmissão para todo o Brasil. Você quer começar o segundo semestre do ano bem, servo? Quer? Então não falte a essa reunião. Se prepare para ela, dia 1º de julho, às 18 horas, direto do Templo de Salomão. Aliás, será no próximo sábado, né? Então, se prepare, ore, peça para Deus falar com você de uma forma especial nesse dia, porque sem dúvida alguma será uma reunião muito especial para todos nós, tá certo? E, quanto ao mais, medite também sobre essa questão de pensamento que tem sido o assunto da Igreja Universal no mundo inteiro, a troca de espírito. Tá certo? Vigie os seus pensamentos. Que Deus abençoe a todos. Vocês continuam agora com o bispo ou pastor local. Até o nosso próximo encontro.